não é só a cárie que pode fazer você perder os seus dentes. Eu vou te contar como foi a minha trajetória durante alguns anos para poder evitar que eu tivesse um problema maior. E olha que eu usei aparelho durante 5 anos e meio, ou seja, por quase 6 anos, pelo menos 2 vezes ao mês, eu ia em dentista e mesmo assim demorou até eu descobrir que eu precisava cuidar de algo que é simples, mas que se você não presta atenção, quando se dá conta, já é tarde demais. Para eu te falar qual o problema, eu vou pedir para você observar onde você deixa a sua língua descansando quando você não está nem falando, nem mastigando. Sabia que tem um lugar certo que, se você não cuidar, pode te atrapalhar? E uma outra questão, imagina, é a tua arcada. Você deixa os seus dentes assim, dente com dente, o de cima e o de baixo, e aí fica um pouco afastado, mas estão sempre grudados. Talvez você tenha o maxilar um pouco mais para frente, ou você consegue mantê-los afastados. Manter afastado é o certo. E a língua, a pontinha da língua, ela precisa estar sempre encostada no céu da boca, sem encostar nos dentes. Porque se você encosta nos dentes, sem se dar conta, acaba empurrando mais para um lado do que para o outro. Quando você deixa os dentes, qualquer um, na frente, do lado ou atrás, encostados, também sem perceber, o que acontece? O esmalte do dente vai se desgastando, o dente vai se desgastando, e se não acontecer de você perder o dente por desgaste, também pode acontecer de quebrar a raiz. E eu gosto também de olhar esse livro aqui, que é o volume 5, do Val Capelli e Gasparetto, sobre metafísica da saúde, e eles explicam essa questão do bruxismo como moderação e comedimento na expressão. A articulação temporomandibular, ATM. Articulação temporomandibular é o nome aqui dessa região. E resumindo, por que as pessoas, e no caso eu, anos atrás, por que acaba tensionando essa região? Eles explicam que é uma dificuldade que a pessoa tem de assumir os próprios pontos de vista e respeitar as características e os ritmos alheios, sendo necessário dosar a força expressiva e interagir com coerência. E para mim, para o meu momento de vida em que eu descobri que eu tinha bruxismo, isso faz muito sentido. Hoje, quando eu faço a sete, quando os clientes me dão um retorno de como sentiram o A7, volta e meia eu recebi as pessoas me falando que perceberam menos tempo de exposição interna. Sabe quando você tem 2, 3 minutos que você está esperando alguém ou que você se distrai, vai lá e consulta o celular? Isso é mais informação que você bota para sua cabeça, ao invés de olhar a paisagem, observar o que tem à volta, que descansaria o seu cérebro. Quando tem muita informação na cabeça e não dá tempo de processar tudo, existe um misto de ansiedade, de falta de foco, que quando eu meço com o pêndulo, acaba aparecendo como um chakra frontal hiperativo. Está funcionando, está se exigindo mais do que deveria. E quando a pessoa está com o chakra frontal hiperativo, fisicamente, um dos sintomas é o bruxismo. Então, eu tenho, dentro do diagnóstico do chakra frontal, essa relação entre como a pessoa pensa, como que ela está ali no seu emocional, em decorrência de um excesso de informação, de um excesso de ideias não processadas e a tensão nessa região aqui, prejudicando os dentes. Quando eu olho aqui, como o Val Capelli e o Gasparetto falam, que é
uma necessidade de dosar a força expressiva, ou seja, colocar as ideias, né, se expressar a partir do que pensa e interagir com coerência, é a minha relação com o outro, como que eu faço isso? Eu respeito o tempo do outro, isso faz muito sentido para mim. E as pesquisas que eu encontrei, elas estão questionando o quanto a maior exposição do tempo de tela acaba gerando bruxismo. As pesquisas estavam mais relacionadas a crianças e adolescentes, porque no período em que se ficou trancado dentro de casa, foi a parcela da população que maior índice apresentou, maior crescimento apareceu de bruxismo. Porque imagina, a criança com muita informação, né, muito tempo na frente da tela, aquela situação de não poder brincar para extravasar tudo que estava aprendendo, acabou aumentando a incidência de bruxismo. Bruxismo é o nome dessa questão de ficar pressionando um maxilar, um dente contra o outro. E também existe uma outra pesquisa que relaciona a alimentação. Mas, de novo, tem muita energia, tem muita coisa acontecendo na cabeça, a pessoa não consegue dar vazão e joga tudo aqui para o maxilar. E quem consegue, quem deveria ao menos te alertar se você tem bruxismo ou não, é o seu dentista. Agora, eu usei aparelho 5 anos e meio. Eu já sabia que eu tinha que deixar a língua ali em cima no céu da boca. Depois desses 5 anos e meio, eu tinha uma placa que eu usava para dormir. Era aqui na arcada inferior. E mesmo depois desse período, usando a placa, eu costumava ir ao dentista pelo menos 3 vezes ao ano, porque eu tinha um ferrinho que ligava, grudava um canino ao outro, para que os dentes não saíssem do lugar e se mantivessem onde estavam. E mesmo assim, foi por acaso, numa correria, numa época em que eu estudava de noite, fazia mestrado, durante o dia eu trabalhava o dia todo. Para conciliar as contas, eu ainda era síndica do meu prédio, que aí ganha isenção de condomínio, isso fazia diferença no meu orçamento. Então eu tinha agenda lotadíssima, fui visitar minha mãe numa outra cidade, cheguei lá, ela disse, então vamos aproveitar e vamos ao dentista. E o dentista dela que me falou que eu estava com os dentes mais desgastados de um lado do que do outro. Na época eu usava a placa embaixo, eu falei, mas eu uso a placa para dormir, não vejo nada que eu faça errado durante o dia, eu levantei a mordida, usei aparelho tanto tempo, e vi que a minha mordida estava certa, e na correria que eu tinha, eu continuei vida normal. Só que meses depois eu quebrei essa placa. E aí, o que eu fui fazer? Fui fazer uma nova placa, que quebrou de novo. Refiz e quebrou de novo. E lembra, nessa época, eu estava, além de trabalhando, estudando, ou seja, eu estava com muita coisa na cabeça que eu precisava processar, não estava dando conta e estava jogando aqui no meu maxilar. Só que na época eu não sabia que tinha esse tipo de relação, né? Eu só sabia que eu acordava de manhã com dor de cabeça e tinha que tocar a vida. Então, o que aconteceu? Aí eu descobri que dava para fazer a placa de silicone, que é mais flexível e não quebrava. Realmente, eu achei mais confortável usar a placa flexível do que a que é rígida. E até porque a rígida acabava amarelando e a outra de silicone não chegou a amarelar. Parece o mesmo material da capinha do celular. Mas o que aconteceu? Eu furei. De tanto eu acho que eu rangi e não me dava conta, quando eu vi eu tinha furado. E aí, conversando com colegas, eu descobri com um que usava aparelho que ele também fazia fono. E eu já estava na fase final, já não tinha mais aula no mestrado, consegui marcar a fono. E assim, a fono ela não consegue pedir exame. Então, a fono, depois da fono você vai no otorrino pede os exames, para uma outra fono, no meu caso, fazer os exames e ver que realmente eu não tinha nenhum problema. Era só uma questão de reaprender a usar os músculos aqui dessa região. Então, ela que conseguiu verificar
que mesmo eu deixando a língua no lugar certo, tinham alguns movimentos com a língua que eu não fazia direito. E isso acabava comprometendo, me fazendo usar outros músculos que ajudavam na tensão aqui do meu rosto. Ela também percebeu que na hora de mastigar o que era duro ou coisas que exigiam uma mastigação maior, que eu usava sempre o mesmo lado, aquele que estava mais gasto. Então, como era o início do processo, quando eu fechava a boca, parecia que estava tudo normal. E a fono se deu conta que eu precisava aprender a usar a musculatura do outro lado. Fiz 8 meses de fono. Então, toda semana eu ia lá e durante esse período, antes de dormir e ao acordar, eu fazia exercícios. E sempre a série de exercícios começava com algo que você pode fazer, que é relaxando essa musculatura aqui. Então, o que sempre fazia, e eu ainda faço às vezes quando eu vejo que eu estou muito tensa, principalmente quando eu tenho que dirigir na estrada. 30 vezes para trás, 30 vezes para frente, e aí depois, se você achar que está molinho, você solta. Lá em cima e solta. É importante sempre se policiar para não deixar os ombros próximos aos ouvidos, às orelhas. Principalmente se você usa a mochila, a gente tem às vezes tendência a levantar. Não pode, é para baixo. Se depois de fazer 30 para trás, 30 para frente, achou que ainda está tenso, faz um braço só, para trás, para frente, para trás, para frente. E aí, na hora de soltar, é sempre os dois juntos. Esse é um exercício simples que me ajudou bastante. E um dos ganhos que eu tive também com a fono foi que eu nunca tinha conseguido encher balão e ela viu que eu não conseguia e depois de 2 meses de exercício eu consegui, hoje eu consigo sem problema. Não era uma questão de fôlego, era uma questão de não saber usar os músculos da boca. A placa me ajudou a evitar a dor de cabeça, mas o que fez com que eu voltasse, que eu aprendesse a usar melhor, inclusive o rosto muda um pouco, foi a fono. E eu tô contando tudo isso porque existe, situações, mesmo que você faça fono, mesmo que você resolva usar a placa, existem situações em que você provavelmente vai tensionar o rosto, que é quando faz um esporte que tem muito impacto. Se você for olhar na ginástica olímpica, quando elas correm para fazer as acrobacias, a tensão no rosto é muito forte. Então, para evitar que essa tensão prejudique os dentes, o uso de uma placa também durante o dia ou durante a atividade do esporte é uma opção. Tem que ver com os profissionais, com fono, com dentista, o que pode ajudar. E o que eu achei interessante e me motivou a fazer esse vídeo é que muita gente, depois que faz o A7, me diz que não precisa mais ficar toda hora checando o celular. Na verdade, o celular começou a irritar. E eu não consegui entender exatamente até ver essa pesquisa relacionando o bruxismo com o tempo de tela. Eu não tinha conseguido identificar que o que, na verdade, fazia as pessoas quererem menos tempo de celular, menos tempo de computador e de televisão, era o alinhamento do chakra frontal. Porque eu faço alinhamento no A7 dos 7 chakras. E as pessoas conversavam comigo depois que o tratamento tinha acabado. Não quando eu estava fazendo o alinhamento de cada um dos chakras individualmente. Então, eu não tinha relacionado que era uma questão do chakra frontal. E aí, quando eu vi essas pessoas que comentaram comigo e eu comparei, elas tinham desequilíbrio no chakra frontal que estava hiperativo. Então, isso é muito interessante, porque aos poucos também a medicina tradicional está conseguindo relacionar o que, quando se vê o corpo na forma de 7 pontos de energia, dos 7 chakras, e também da aura do campo eletromagnético,
aos poucos as pesquisas conseguem comprovar o que já se sabe há milhares de anos. E se você percebe que ao acordar tem dor de cabeça, se você percebe que fica muito tempo na tela e que isso está atrapalhando a sua vida, talvez você não tenha tempo para recorrer à fono, ou onde você mora não tenha a estrutura para que você consiga colocar um paliativo, uma placa, lembre-se que para alinhar o chakra frontal, diminuir essa tensão aqui, o A7 também é para isso. Ele vai fazer com que você alinhe os 7 chakras, né? E é tudo feito à distância. A gente vai conversando por WhatsApp, tem vários vídeos aqui no canal explicando como funciona. E depois que fizer o A7, se ainda tiver alguma questão que esteja incomodando, aí se faz um novo tratamento com um objetivo mais específico. Agora é importante ter ciência que, da mesma forma que a radiestesia, que é a técnica que eu uso, não vai fazer com que você tenha um shape atlético se você não fizer exercício, também o A7 vai te ajudar a não querer ficar na tela, a procurar hábitos, você vai sentir mais conforto fazendo hábitos que deixem a sua mente descansada, com que é algo simples, como não pegar o celular, mas observar o que está à volta. Isso é bem comum, eu sei porque às vezes eu desequilibro o chakra frontal, e aí quando eu começo a ver que eu estou muito no celular, eu falo, opa, meu chakra frontal não deve estar bom. Aí eu boto lá e a primeira coisa que acontece me dá vontade de ficar olhando o horizonte, olhando o que está acontecendo na rua. Então, isso eu sei que já me descansa. Então, se você quiser esse empurrão a mais para que vá aliviando a tensão nos dentes, você vá percebendo quais hábitos estão fazendo mal para você, vale a pena dar uma conferida, se dá esse presente, porque o A7 também é para isso. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário a respeito, deixa aqui embaixo. Tem o WhatsApp para você tirar dúvidas também, para você pedir para fazer o A7. Você ganha o diagnóstico, tudo escrito dizendo como estão os percentuais de desequilíbrio, o que pode ser feito para que não desequilibre tão rápido, e à distância eu vou equilibrando cada um dos chakras e te avisando quando começa e quando termina. E se já tiver muito crônica esse problema aqui no seu maxilar, também vai aparecer que está em desequilíbrio essa região. E aí faz parte do A7 equilibrar a parte de vibração ou onde tiver energia bloqueada. Não necessariamente bruxismo é energia ou uma região que esteja bloqueada. Se for questão de hábito, você vai sentir a pressão, uma pressão no sentido de você vai sentir uma motivação que não sabe de onde vem para mudar alguns hábitos. Mas se houver algum problema já maior, também eu consigo à distância, fazendo com que você gradativamente recupere o status que era anterior. Se já perdeu o dente, não vai aparecer um dente novo, mas você consegue melhorar a sua qualidade de vida e até mesmo se conscientizar que precisa procurar um profissional da área para tratar isso e não piorar ainda mais o quadro. Combinado?